Oi, eu sou o Igor e hoje aqui a gente vai apresentar o podcast de história da União Ibérica e Tratado de Tordesilhas. Mano, hoje a gente vai fazer uma receita, tá ligado? Que vai ser a tortilha espanhola. Que eu vou contar uma história aqui da tortilha espanhola. A tortilha espanhola teria surgido no final do século XVIII, em Villanueva de la Serena, região oeste da Espanha. Por ser um prato com ingredientes baratos e ricos em energia, foi usado para combater a fome da região. Porém, sempre tem outra versão da história. Na outra versão, acredita-se que o prato teria sido inventado por uma senhora que residia em Navarra, comunidade autônoma da Espanha. É um lugar aí, tá ligado? Conjunto com o intuitivo de matar a fome de um militar que estava de passagem. Ela improvisou junto cebola, aos batidos, batatas e inventou o prato. O militar adorou a tortilha e acabou contando sobre o feito para todos onde passava. Assim o prato ficou conhecido ali na região assim da Espanha, tá ligado? A tortilha espanhola também é conhecida como tortilha de patatá. Palhaço. Além de ser deliciosa e nutritiva, faz parte da história, da alma de seu país. Como joia da maior culinária espanhola, lhe concedendo respeito de uma verdadeira obra de arte. É venerada como símbolo solar, sempre redonda, amarela e esplendorosa, e capaz de congregar o seu redor muitos apreciantes. Agora nós vamos apresentar os participantes. A primeira participante é a Clara Moraes. A mais bonita do mundo. O segundo é o Samuel, com sua 1200 BMW e seu capacetão. Qual é, mano? Estaciona aí a motona. E o Otávio, o menino mais hiperativo do mundo. Vamos, mano. Vamos. Para começar nosso podcast, eu vou perguntar aqui a Clara o que foi a União Ibérica e como aconteceu. A União Ibérica ocorreu entre 1580 e 1640. Ela foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória do trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia de Apes e coroou o rei Filipe II da Espanha como rei, tanto de Portugal quanto da Espanha. Agora eu tô aqui com o Otávio, eu vou perguntar como é que foi a sucessão do trono. O rei de Portugal desapareceu na batalha de Alcácer Quibir contra os mouros no Marrocos, em 1578. Como o rei não havia deixado herdeiros para sucedê-lo, quem assumiu foi seu tio-avô, de Henrique, também, que não tinha herdeiros. Então, foi iniciada uma crise de sucessão. Além disso, foi decretada pelos espanhóis a divisão do Brasil em duas partes, uma chamada de Estado de Maranhão, que agrupava Maranhão, Ceará e Pará, cuja capital era a cidade de São Luís, e a outra era chamada de Estado do Brasil, que permanecia como uma cidade de Salvador como capital. Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1621. O primeiro grande acordo realizado entre essas duas nações sobre as terras na América se deu por meio do Tratado de Tordesilhas, em 1494. Nesse tratado, decidiu-se traçar um meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste do meridiano seriam espanholas e as terras a leste seriam portuguesas. A Companhia Geral de Comércio detinha o monopólio de comércio da região. Muito interessante. O que aconteceu depois? Seguinte, ó. Após a morte de Henrique, três alegaram parentesco com Sebastião, o rei, e começou uma luta pelo trono. Logo depois, durante seu reinado, Felipe II manteve os portugueses nos cargos relacionados à administração de Portugal e das colônias portuguesas. Sobretudo, no Brasil, essa ação do rei
foi tomada para evitar qualquer tipo de desgaste com os portugueses, assim minimizando os riscos de que as rebeliões acontecessem em Portugal. Quais foram as divisões do Brasil estabelecidas por eles? Além disso, foi decretada pelos espanhóis a divisão do Brasil em duas partes, uma chamada de Estado do Maranhão, que agrupava o Maranhão, Ceará e Pará, e cuja capital era a cidade de São Luís, e a outra era chamada de Estado do Brasil, que permanecia na cidade de Salvador, como a capital. Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1621. Como os portugueses e espanhóis enriqueciam? Seguinte, gente, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1994, os portugueses e espanhóis dividiram o continente americano para explorá-lo e atender às demandas do mercado europeu. Os espanhóis enriqueciam com a exploração de metais preciosos, enquanto os portugueses lucravam com a comercialização da cana-de-açúcar e também lá no território do litoral brasileiro. Sabemos que tiveram as entradas e os objetivos. Qual foram? Bandeiras. Sabemos que tiveram as entradas e as bandeiras. Mas qual foram esses objetivos? As expedições denominadas Entradas e Bandeiras tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo e a procura por metais preciosos, como ouro, prata e diamantes. Logo após a crise do açúcar, iniciada em meados do século XVI, tanto a coroa portuguesa como particulares da organizaram expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. acordo das duas nações, Otávio? O primeiro grande acordo foi sobre as duas nações sobre as terras da América, que se deu por meio do Tratado de Tordesilhas em 1494. Nesse tratado, decidiu-se traçar um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. As terras a oeste do meridiano seriam espanholas e as terras a leste seriam portuguesas. O tratado resolveu os problemas? Então, na verdade, o Tratado de Tordesilhas diminuiu tensões, mas nunca resolveu inteiramente os problemas. Sobretudo porque Portugal desejava estender os seus domínios na América até a foz do Rio da Prata. O que foi a revolta de Beckman? A revolta de Beckman, também conhecida como a revolta dos Beckmanistas, foi um importante episódio na história do Maranhão, ocorrida no século XVII, mais precisamente entre 1684 e 85. Essa revolta foi liderada por um grupo de colonos maranhenses insatisfeitos com o domínio colonial português, que estava sendo exercido por intermediário da Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Mano, o que era a Companhia Geral do Comércio? Vou explicar aqui, mano. A Companhia Geral do Comércio detinha o monopólio do comércio da região, o que desagradava muitos moradores dos locais, principalmente os pequenos agricultores e comerciantes. Além disso, havia descontamento
com as altas taxas e impostos cobrados, bem como a excessiva interferência da metrópole portuguesa nos assuntos locais. Qual foi a importância da revolta de Beckman? A revolta de Beckman no Maranhão é um evento importante que destaca a luta dos colonos locais contra o domínio colonial, desempenhando um papel fundamental no processo que levaria à emancipação do Brasil no século XIX. Agora, para finalizar, conta umas curiosidades aí pra gente, mano Samuel. Seguinte, a União Ibérica foi um período de 60 anos em que Portugal e Espanha compartilharam o mesmo monarca, Filipe II, mas não se tornaram uma única opção, uma única nação. Outra curiosidade também é que a restauração de Portugal ocorreu em 1640, quando os portugueses se rebelaram contra o domínio espanhol e restauraram a independência de Portugal. É isso mesmo. E aí, galera, aqui foi um prazer aqui receber meus amigos aqui em casa para nós fazermos esse podcast insano de história. Deu muito trabalho, fazer uma comida muito gostosa. E, sério, obrigado aqui por ter assistido até aqui ao final. Tamo junto.